Como reconhecer uma pessoa controladora? Analisando o comportamento. Antes de mais nada, pense em como se sente. Algum dos seus relacionamentos o deixa sufocado, menosprezado, confuso ou cansado por conta dos mandos e desmandos da pessoa. Você precisa pisar em ovos ao discutir com ela para não irritá-la? Conhece alguém que perde a cabeça por coisas bestas, normalmente sem razão? Caso alguma das situações seja familiar, é bem provável que você esteja lidando com um indivíduo controlador. Os controladores podem ser homens, mulheres ou indivíduos fora dos gêneros binários. Os relacionamentos controladores podem ser românticos ou platônicos. Fique esperto com amigos ciumentos que odeiam seus parceiros românticos, principalmente se eles não estiverem felizes com os próprios romances. A personalidade forte não é desculpa para um comportamento controlador. O tira-teima. A pessoa permite que você seja a si mesmo ou influencia o seu comportamento. Diferencie pessoas sem limites de pessoas controladoras com alguns testes simples. Os problemas de limite e controle normalmente são caracterizados por explosões temperamentais. Mas os indivíduos normalmente não agem de modo controlador quando você corta o cabelo ou escolhe uma roupa diferente. Por exemplo, escolhas pessoais, como escolher uma religião, entrar em uma dieta ou praticar exercícios, cabem apenas a cada indivíduo. Mesmo se discordarem, as pessoas com problemas de limite ainda não dirão o que deve fazer ou pensar. Não se sinta mal se descobrir que é um pouco controlador, principalmente se os seus pais forem assim. As coisas que vemos enquanto crescemos parecem normais, e é preciso se esforçar um pouco para parar de tratar os outros como se era tratado. Modificar os padrões que aprendeu é muito importante. Se perceber que faz isso com frequência, peça desculpas a quem ofendeu. Ainda é possível salvar suas amizades. Fique de olho no mau humor. As pessoas controladoras quase sempre ficam emburradas por coisas bobas e injustiças sofridas. Controlar os outros é uma maneira de remediar essa dor. Tem coisa melhor do que ter alguém que vem correndo para acudir-lo e aceitar a culpa quando você não quer resolver algum problema? As pessoas temperamentais costumam sugar toda a alegria de certos momentos. Elas também dão chiliques quando não são o centro das atenções ou as coisas não saem do jeito que querem. Trata-se de uma técnica de manipulação difícil de se dizer não, pois a pessoa normalmente dirá que está sofrendo para que você se sinta mal e a obedeça. Suspeite de pessoas explosivas. Os surtos temperamentais, principalmente quando vêm acompanhados de bullying, o covarde tentando controlar os outros, ou ameaças. É mais fácil ameaçar os outros do que descobrir o que está causando o problema. São clássicos entre os controladores. Eles normalmente ocorrem quando se discorda da pessoa ou não se faz exatamente o que ela quer. Algo nem sempre fácil de se identificar, pois ela espera que você leia sua mente. Para ela, você está desafiando sua autoridade e isso é péssimo. Os surtos explosivos e o mau humor são uma combinação um tanto quanto fatal, pois nunca se sabe em que pé você está com a pessoa. A incapacidade dela de lidar com a raiva e os ressentimentos acaba gerando abusos físicos, verbais, emocionais e sexuais. Não acho isso.
ela não está sofrendo por sua causa. É bem provável que tenha sofrido com isso na infância e agora está se comportando do mesmo modo em um ciclo vicioso. Pense em como a pessoa reage a perguntas normais. Fazer perguntas é uma ótima técnica para revelar mais sobre a pessoa controladora. Principalmente quando ela responde de modo frustrado ou condescendente. As pessoas controladoras acreditam que os outros podem ler suas mentes. Ao perguntar coisas básicas como: o que vamos fazer? Ou: o que está a fim de fazer? Ela provavelmente ficará frustrada, pois espera que você já saiba as respostas e tenha colocado as necessidades dela como prioridade. As perguntas indicam que nenhuma decisão foi tomada. Mas ela acredita que já decidiu tudo de acordo com as próprias necessidades. Elas também presumem que entendem como você pensa e ficam frustradas quando você age de modo contrário ao esperado. As perguntas as irritam, pois elas preferem estar no controle dos questionamentos sempre. Tome cuidado, pois perguntas demais podem fazer com que a outra pessoa pense que precisa de ajuda para tomar todas as decisões. Com o tempo, ela fará com que você duvide de suas próprias capacidades de decisão. Ouça bem o que eles têm a dizer. Muitas vezes, os controladores querem deixá-lo nas nuvens para assumir o controle. Eles podem elogiá-lo de modo raso, apenas para passar a menosprezá-lo no minuto seguinte. Principalmente quando acreditam que você fez algo de errado. Se você costuma sentir-se mal, envergonhado ou humilhado após uma conversa, talvez esteja lidando com uma pessoa controladora. Por exemplo, Clara faz com que Maria sinta-se bem consigo mesma. Mas Maria gosta de mandar na amiga. Maria sempre diz que Clara é uma boa amiga, mas não a chama de melhor amiga. Por mais que Clara a chame de BFF. Desse modo, a Maria sempre deixa a possibilidade no ar, assumindo o controle da situação. Os controladores podem fazer com que você se sinta burro para conseguirem o que querem. Um exemplo de comportamento abusivo completamente inadequado em um relacionamento. João diz para Luísa que ela está acima do peso e tem sorte de namorar com ele, pois não conseguiria nenhum outro rapaz. Os controladores menosprezam e criticam os outros para parecerem superiores e no controle da situação. É muito fácil identificá-los, pois estão falando o tempo inteiro sobre quão burros e irritantes os outros são. Tome cuidado com pessoas incapazes de compreender ou aceitar um não. Elas provavelmente insistiram até vencê-lo pelo cansaço, deixando-o com uma sensação de culpa e vergonha. Lembre-se de que você toma suas próprias decisões, inclusive aquelas que vão contra os desejos dos outros. A pressão para se fazer sexo é um tipo de controle comum dentro de relacionamentos amorosos. Quando um parceiro tenta convencer o outro a fazer sexo sem vontade, trata-se de um comportamento controlador nocivo. Todos temos o direito de dizer não. Pense no que acontece quando você quer ser você mesmo. Você se pega mudando de personalidade, de planos ou de visões para agradar uma pessoa específica. Apesar de normalmente apresentar uma personalidade forte, é bem provável que esteja lidando com uma pessoa controladora. Fique de olho nos seguintes sinais. A pessoa ignora ou tenta controlar os seus sentimentos. Ela pode dizer que você não está cansado,
por mais que sinta o cansaço, ou ignorar quando disser que está irritado. A pessoa muda todos os seus planos. Digamos que tenha planejado ir ao cinema e recebeu uma ligação de um amigo. Após contar o que planejou, ele diz que quer sair com você, mas que o horário combinado não vai dar e não quer ir onde você quer. Sem perceber, você muda completamente os planos, assistindo um filme que não queria em um horário ruim. Analise como a pessoa enxerga situações difíceis, decisões conjuntas e questões de responsabilidade. Nessas categorias é possível ver o comportamento controlador com força total, diferentemente das pessoas com opiniões fortes, que podem ser complicadas, mas não estão em busca de controle. Apenas querem ser ouvidas. As controladoras são incapazes de tolerar diferenças entre vocês. Elas sempre querem mudar algum traço seu de acordo com a própria imagem para controlar o mundo ao redor. Por mais que os relacionamentos não sejam democracias, eles também não devem ser ditaduras. Encontre um equilíbrio com o qual se sinta confortável e procure por relacionamentos onde é possível ser flexível e onde ambos os lados sejam essenciais. As pessoas controladoras normalmente falam coisas como: o problema é você, ou você tem um problema. Elas nunca têm culpa de nada. Elas também têm dificuldade para lidar com os problemas objetivamente, manipulando as conversas para culpar os outros quando são desmascaradas. Se isso ocorrer, encerre a discussão sem deixar que jogue a culpa para outras pessoas ou assuma os créditos por algo que não fez. Se ama a pessoa, a situação é ainda mais complicada. O amor que existe dentro de você sempre procura desculpas para aceitar o comportamento manipulador. Observando as interações. Observe outros relacionamentos. Fique de olho quando estiver acompanhado da pessoa controladora e de outros amigos. Ela vai tentar causar problemas entre vocês espalhando fofocas, criando divisões e até mesmo contando mentiras para acabar com os laços que tem. A ideia é isolá-lo dos outros para controlá-lo completamente. Mantenha-se alerta. Qualquer tentativa de afastá-lo de seus amigos é um sinal vermelho. As pessoas controladoras também costumam ser bastante ciumentas. Não estamos falando de simplesmente não gostar quando outra pessoa o estiver secando com os olhos. Elas agem como se fossem suas donas e responsáveis por escolher com quem passa seu tempo, o que faz, onde vai, etc. Isto não é legal e nem fofo. É controlador. Fique de olho nas amizades da pessoa. Os controladores normalmente não têm amigos próximos e dificilmente andam com pessoas mais atraentes, inteligentes ou legais. Eles invejam pessoas populares e bem-sucedidas, criticando-as sempre que têm uma chance. A falta de relacionamentos próximos também é um sinal da incapacidade de aceitar os outros e da necessidade de controlar as amizades. Os relacionamentos e as amizades não devem se basear no controle. Tratam-se de interações mútuas com base no compartilhamento e no equilíbrio. Fique esperto com o abuso de poderes administrativos ou sociais, principalmente quando deve haver um compartilhamento. As pessoas controladoras procuram manter conexões sociais e legais a qualquer custo, mesmo que precisem fazer ameaças financeiras ou contratuais, como ameaçar pedir divórcio, por exemplo.
Até mesmo as redes sociais podem ser usadas. Em vez de deletar um amigo e cortar a conexão, a pessoa pode optar por bloqueá-lo para conseguir algo, desbloqueando-o em seguida. As pessoas controladoras são abusivas e precisam desesperadamente de poder. Suspeite da generosidade excessiva, pois ela pode ser uma tentativa de impressioná-lo e controlá-lo. Os controladores podem dar várias coisas para passar a impressão de que há um benefício na relação. Com o tempo, você ficará com a sensação de que deve algo. Com certeza essa sensação será usada para controlá-lo, livrando-se do controle. Aceite a natureza da pessoa. Confie em seus instintos e seja sincero consigo mesmo. Se após ler os passos acima percebeu que um amigo controlador é a raiz de seus problemas, é hora de encarar a realidade. Remova-o de sua vida ou passe a tratá-lo de outro modo. Não se culpe por ser burro e cair no joguinho dele. Os relacionamentos controladores nos pegam desprevenidos. As pessoas manipuladoras sabem tratar os outros bem para conquistá-las antes de assumir o controle. Quando se der conta da situação, você já foi pego. Quanto mais forte for, mais a pessoa controladora se esforçará para dominá-lo. Trata-se de uma faca de dois gumes. Você tem uma personalidade forte e gentil, mas isso atrairá indivíduos que querem ser como você, mas não têm coragem de mudar. Aproxime-se de pessoas de confiança para ter uma perspectiva mais saudável da vida e forçar-se a procurar independência. Não explique para a pessoa controladora o motivo das mudanças, pois você apenas desencadeará mais tentativas de controlá-lo. Mude e não fale nada. Defina limites e imponha-se. A pessoa provavelmente tentará pressioná-lo para fazer o que quer através da manipulação. Se me ama, você, ou, obviamente, você precisaria concordar em. São alguns exemplos. Em outros casos, ela pode usar a força bruta. Ao ouvir frases como: se você for embora, eu. Ou, você precisa. Imponha-se. Seja firme e use frases diretas como: não vou permitir que monitore o que faço na internet. Se vamos ficar juntos, preciso de privacidade. Não se surpreenda com as reações negativas que vai receber. Quando a pessoa sentir a perda do controle, ela pode induzir psicologicamente problemas físicos como dores de estômago, dores de cabeça, desmaios e até mesmo erupções cutâneas. Trata-se de uma técnica para recuperar o controle da situação, chamando a atenção e a preocupação dos outros. Leve a pessoa ao médico se estiver realmente preocupado. Uma ótima tática para acabar com as tendências hipocondriacas. Mas não caia nos joguinhos. As pessoas controladoras são manipuladoras. Independentemente dos motivos por trás da necessidade de controlar tudo, elas não gostam quando os outros se impõem por motivos pessoais. Mantenha a calma durante os conflitos, mesmo que a pessoa se estresse e surte. Inicie a conversa imediatamente caso ela fique violenta indo embora ou desligando o telefone. Não ache que conseguirá consertar a pessoa. Você sabe que ela tem problemas. Mas é preciso saber também que é impossível ajudar uma pessoa a mudar se ela não quiser mudar. Explicar a situação apenas causará mais manipulações. Lembre-se de que o problema não é seu. Controle seu próprio comportamento e seus problemas pessoais. Mas não se engane achando que pode
Mudar a pessoa controladora. Seja sincero e justo. Mas guarde algumas coisas para você. Os controladores costumam obrigá-lo a entregar informações pessoais, voluntariamente, para descobrir pontos fracos e traumas do passado. Após conseguir o que quer, a pessoa provavelmente usará as informações contra você. Acredite, ela tem uma boa memória quando quer. Se acabou de conhecer a pessoa e ela já está tentando obter informações bastante pessoais, abra o olho. Afaste-se, sempre que possível. Evite as pessoas que pareçam tentar controlá-lo, dependendo da relação que tem com ela. Talvez não seja possível cortá-la completamente, como é o caso de familiares ou colegas de trabalho. Algumas táticas úteis. Seja breve e gentil sempre que interagir com ela. Tome cuidado para não confundir direitos e escolhas individuais ou alimentar a tendência da pessoa de assumir o controle. Ela quer direcionar suas decisões individuais, como escolhas educacionais e profissionais. Por exemplo, negando sua individualidade. Inverta a situação agradecendo o comentário, mas reforçando que fará o que bem entende. Siga em frente com sua vida como planejado. Aprenda a desapegar. A compaixão é importante, mas é preciso desapegar das atitudes e dos problemas da pessoa. Eles não são seus problemas e não precisa carregar tal fardo. Cada um deve viver sua própria vida. Não aceite o comportamento controlador só pela pessoa ter um passado sofrido, pois a situação apenas piorará. Desapegue para se importar com a pessoa sem envolver as suas emoções ou ficar preso nessa história. Quando há um desapego compassivo, você se importa com a pessoa, mas reconhece que o comportamento dela é errado e não deve ser tolerado. Não apoie o comportamento ou deixe que ele continue interferindo em sua vida. Caso alguém esteja controlando suas amizades, diga: gosto muito de você, mas não posso ser amigo de alguém que tenta impedir que eu faça mais amizades. Se conseguir se abrir comigo, podemos ser amigos. Se continuar assim, acho que precisamos cortar relações. Você não aprenderá da noite para o dia. Os fracassos o ajudarão a aprender que quanto mais praticar o desapego, mais encontrará liberdade e permitirá que os outros vivam as próprias vidas sem sua intervenção. Por mais que o desapego seja difícil, ele ainda é melhor do que ser o escravo emocional de outra pessoa por toda a vida. Certo?